mas hoje a gente vai filmar assim, porque eu vou reduzir. Tá filmando já? Pois é, porque... Tá? Yeah. Ah, tá! Yeah. Ah, vou ter que editar isso. Então tá bom. Ontem nós falamos uma coisa aqui no curso de cura e libertação, e hoje eu quero reiterar isso como moldura, né, daquilo que nós vamos trazer hoje aqui como uma palavra. Vou procurar condensar a palavra de hoje, compactar. Hoje foi um dia especial aqui, tivemos ceia, tivemos algumas coisas específicas a falar com o grupo, então eu quero compactar essa mensagem, mas ela vai ser uma pedra que vai fortalecer a sua vida, vai fortalecer a sua fé. Ontem nós trouxemos à luz uma questão, a principal diferença entre a alta magia e a baixa magia. A baixa magia, ela precisa de um elemento para focar, digamos assim, a sua energia. Talvez até energia não seja a palavra mais adequada para utilizar, mas ela precisa de algo para direcionar o foco. Então vai precisar de uma fotografia, de um pedaço de cabelo, de uma roupa, alguma coisa assim, para fazer lá o bonequinho voodoo. Vai ter um objeto, pega a foto, enterra lá no cemitério, e aí eles acreditam que da medida de que aquela terra vai decompondo aquela fotografia, então a pessoa vai sofrendo uma lesão, uma doença, alguma coisa assim. Isso aí são um mecanismo da baixa magia. A alta magia age numa outra esfera. Eles não precisam usar essas ferramentas, não precisam usar esses objetos para direcionar o foco do encantamento. Eles vão utilizar palavras, né? É a palavra que é lançada ali. Essa palavra foi anteriormente, foi conquistado, digamos assim, entre aspas, em uma autoridade espiritual negativa, para que aquela palavra pudesse ser lançado o encantamento. Então, não é qualquer feiticeiro que teria o poder de lançar o encantamento. Você tem que preparar, tem que ter um conhecimento lá na magia e tudo mais. Tanto é que nos nossos livros, se eu somar o conteúdo de Filho do Fogo, Guerreiros da Luz e o Rastro do Oculto, esses 3 livros a gente procura deflagrar bastante dos segredos do adversário, no objetivo de trazer um alerta, de alertar contra o engano e não de prestigiar o engano. Existe uma larga diferença. Mas se você somar todo esse conteúdo, dá aproximadamente 30% do conteúdo que existe na alta magia. Porque o resto, os outros 70%, não vai te somar em nada, não vai ajudar você em nada. Vai muito ao contrário, iria colocar você em conflito, em confronto com seus piores pesadelos. Não é uma coisa legal para saber. Então aquilo ali vai ser omitido, e eu nunca vou comentar isso com ninguém. Vai comigo, vai para o túmulo, né? Não há interesse nenhum, nem de Deus, nem da minha parte, de dividir esse tipo de coisa com o povo de Deus, que não vai te edificar. Então o que vai edificar está resumido ali no Filho do Fogo, Guerreiros da Luz e o Rastro do Oculto. São livros que a gente vai falar dos portais, fala dos encantamentos, dos feitiços, das experiências com engenharia genética, ou seja, tudo aquilo que era importante para a igreja saber. Então a alta magia, ela vai se fazer o uso do seguinte: ela vai, esse feiticeiro conquista uma determinada autoridade. A partir do momento que ele conquistou essa autoridade através de rituais e uma série de procedimentos, né, aí sim ele pode utilizar palavras, e essas palavras vão fazer eco no mundo espiritual e vão atingir um alvo, vão atingir uma pessoa. Só que essa pessoa tem que ser um receptor disso. Então o encantamento da alta magia, ela não visa ferir você por fora, ela fere você por dentro, é diferente. A baixa magia seria como se precisasse de um objeto, uma pedra, lançasse essa pedra contra você, essa pedra te machucasse, ela faz você sangrar, ela te machuca, mas daqui uma semana você está bem de novo. Então não é aquele dano perene, é um dano temporal, é um dano passageiro, causa um dano se você tiver legalidade, porque maldição sem causa não encontra pouso, mas havendo a legalidade, vai causar o dano. A alta magia causa por dentro, o dano é por dentro. O dano é nas suas emoções, o dano é na sua alma. Para isso, esse encantamento precisa de um hospedeiro. Você vai ter que oferecer esse hospedeiro culpa, medo, angústia, falta de perdão. Então alguém que foi abusado, né, sexualmente, alguém que foi abandonado, alguém que foi menosprezado, alguém que foi desdenhado, alguém que não teve a presença paterna ou materna. Então ele vai encontrar essas lacunas na sua vida, na sua alma, nas suas emoções, e aí sim esse feitiço entra. Aí causa um dano. Pode causar, nem toda depressão, claro, seria oriunda de encantamento, mas ela pode causar depressão, pode causar loucura, debilidade mental, pode levar a pessoa ao suicídio. Esse é o desdobramento da alta magia. Esse é o nível de encantamento que poderia alcançar a alta magia, porque ele vai procurar encontrar uma ferida. O diabo, ele é forte aonde você é fraco, é que nem uma gangorra. Na sua fraqueza faz com que aumente a força dele. Então, para que... E hoje a gente está observando o rebanho.
Ontem até nós perguntamos para os participantes aqui do curso de cura e libertação. A Bíblia é uma arma que nós temos, é a nossa arma ofensiva, é a espada do Espírito, é a palavra. Tanto é que Jesus, quando ele está no deserto, depois de jejum, de oração, de consagração, quando está acabando aquele período de consagração, ele está se preparando para o ministério, o que acontece? Satanás aparece. Ele é oportunista, ele é mais oportunista do que poderoso. A gente muitas vezes atribui superpoderes ao diabo, mas ele é mais oportunista do que poderoso. Ele aparece no finalzinho do jejum, no momento que Jesus estava com fome. Então ele chega ali e tenta Jesus. Olha essas pedras, Jesus, faz elas virarem pães. Está com fome, e transforma. Então ele vai aparecer no final. Então quando você começar um jejum de 30 dias, de 21, de 40 dias, pode se preparar. É no finalzinho, nos últimos 3, 4 dias que ele vai aparecer. Momento que você está mais fraco. Imagina você se preparou para uma maratona. Você vai correr 42 quilômetros, acho que é isso a maratona, né? 42 quilômetros ali, de repente você se preparou, você mudou sua alimentação, você começou a treinar diariamente para conseguir correr toda a jornada. De repente você olha a linha de chegada, você já contempla a linha de chegada, falta 500 metros para você chegar. De repente você tropeçou, caiu, perdeu todo o seu treinamento, perdeu todo o seu empenho, né? Morreu na praia. É isso que o diabo quer fazer. Ele quer que você morra na praia. Se você morre na praia, ele te desmoraliza, ele faz com que você perca o entusiasmo, né? Então para isso ele vai ter que encontrar um ponto fraco, ele colocar uma pedra no seu caminho. Qual é essa pedra? A ferida que está na sua alma, né? Por isso que é muito importante que um exército sozinho, né? O soldado sozinho não vence batalha. Porém, um exército ferido também não vence batalha. E a Bíblia é uma arma ofensiva que nós temos. Tanto é a nossa espada. Jesus conhecia a espada. Quando Satanás aparece, o que Jesus faz? Satanás, está escrito. Ele fala o que a Bíblia está escrito, ele conhece a espada, ele manuseia essa espada. E se você não tem o conhecimento da arma, você vai perder na batalha. Imagina que você manda um soldado para o campo de batalha, você dá a melhor arma para ele, mas se ele não sabe usar aquela arma, ele vai perecer. Primeira coisa que o soldado aprende antes de usar a arma, ele aprende a conhecer a arma. Se ele não conhece a arma, essa arma é totalmente ineficaz, ineficiente. E quando a gente pergunta, muitas vezes nas igrejas, né, a gente ministra o seminário, semana que vem eu estou no Rio de Janeiro, vamos falar com um público de pelo menos 500, 600 pessoas. Você pergunta, quem conhece Bíblia? Quem realmente leu a Bíblia pelo menos uma vez? Poucas pessoas levantam a mão. Como é que nós vamos vencer a batalha se você não conhece a sua arma? Jesus nos mostrou que ele conhecia a arma. Outro ponto, quando você pergunta quem é que está ferido na igreja, quem é que foi ferido pela igreja, o que é pior ainda, pela igreja contaminada, que hoje o joio cresce junto com o trigo. Hoje existe uma batalha entre a igreja falsa e a igreja verdadeira. Está havendo uma mistura aqui no meio, né? Está crescendo junto com o trigo, o joio cresce junto com o trigo. Então, quando começa a haver esse tipo de conflito dentro da própria igreja, nós vemos que Satanás entrou com uma semente do mal em nosso meio. Na época de Jesus acontecia a mesma coisa. Os fariseus eram a parte da igreja corrompida, contaminada, hipócrita, sepulcro caiado, raça de víboras, né? Então Jesus ele entra em confronto com o sistema religioso, não contra os satanistas, nem contra os profetas de Baal, mas ele entrou em confronto contra o sistema religioso. Nos dias de hoje, a mesma coisa. O sistema religioso contaminado, ele produz um povo que perece, que está ferido, que está machucado pela igreja contaminada. A igreja católica na Inquisição, quantas pessoas matou, né? Nas cruzadas, quantas pessoas não morreram em nome de Deus. Então, quando o sistema religioso está contaminado, ele causa destruição. Ele é capaz de roubar, matar e destruir, embora tenha a embalagem cristã. Então muitos ministérios hoje, embora tenham uma embalagem cristã, dizem servir a Jesus, eles estão servindo ao diabo, porque tem contaminação no coração, tem altivez, tem orgulho, tem soberba, tem ganância, tem corrupção. E aí quando isso entra no coração do sacerdote, como entrava no coração dos fariseus, raça de víboras, hipócritas, sepulcros caiados, condutores cegos, o povo perece, que come de um alimento contaminado. Toma água de uma fonte contaminada, você passa mal. Come uma comida estragada, você passa mal. Se você se alimentar com uma comida estragada, você passa mal. Quantos não estão passando mal recebendo uma comida contaminada dos altares, né? Oséias 4,6, quando fala meu povo perece, que ele falta o conhecimento, está se reportando aos líderes, não ao povo, aos líderes. Líderes, vocês erraram, vocês estão fora dos preceitos da palavra de Deus. Consequentemente, o povo está perecendo porque não conhece a verdade. Então, o povo que não tem o conhecimento da verdade, não conhece a arma, não conhece a palavra, imagina
Imagina só a situação. O povo não conhece a palavra de Deus, não conhece. Então é mais fácil de ser enganado, porque você não conhece a verdade, que é o antídoto para a mentira. Então você não tem a vacina do conhecimento da verdade. Não conhece a verdade. Está ferido, está machucado, porque está sendo desprezado, está sendo desdenhado, está sendo tratado como um número, está tendo a sua inteligência subestimada. Porque tem algumas coisas que eu vejo por aí, gente, que é bizarro. Parece que está subestimando a nossa capacidade intelectual de raciocinar, né? Então, está machucado, está ferido, está desunido. Como é que nós vamos ter vitória? Eu lembro que ontem, quando eu estava vindo para cá, estava escutando no rádio a respeito de um congresso de avivamento que vai ter não sei aonde aí. Quantos congressos de avivamento já não fizeram nessa nação? Quantos atos proféticos já não fizemos? Quantos seminários e congressos de batalha? Só que a gente não vê vitória em termos macro, a gente não vê uma transformação a nível macro, e também nós não vemos esse avivamento acontecer. Por quê? Porque não vai haver um avivamento com um soldado ferido, com um soldado dividido, com um soldado que não conhece a sua arma, com um soldado abatido. Então nós temos que primeiro cuidar desse rebanho ferido. Temos que trazer luz aonde tem trevas, né? E esse é o objetivo da mensagem que eu quero entregar para a sua vida hoje. Abra sua Bíblia no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 19. Olha só o que está escrito aqui. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto como a sabedoria de Deus no mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, provou a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é a mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então está muito claro aqui nas Escrituras que muitas vezes a verdade ela vai soar estranha para você, vai parecer loucura. O mundo já acha que a gente é louco, né? E muitas vezes nós, às vezes, até dentro da igreja, quando você ouve a palavra da verdade, parece loucura, até dentro da igreja, né? Porque a gente está tão aculturado com a mentira, né? Aquela mentira já foi contada tantas vezes para você que ela ganhou status de verdade, aquele princípio da semiótica descoberta por Freud. Mentira contada várias vezes, ela vira verdade, e de repente você está seguindo a mentira achando que aquilo é verdade, e a sua vida começa aí cada vez recuando mais. Quero ler uma frase para vocês que eu acho muito interessante. As verdades mais profundas e elevadas não se conformam com a razão humana, nem com a percepção dos nossos sentidos. Então as verdades mais profundas, lembra de uma ocasião, Pascal, um cientista, ele tentou provar matematicamente que se Deus existia ou não existia. Então ele pegou vários fatores, desde o início, pegar a Gênese, né? Como é que começa tudo? Houve luz. Então o Big Bang, né? Pensando nas outras teorias, a primeira coisa tem que vir luz mesmo. Então ele começou a equacionar uma série de fatores, o valor de bondade humana, algo que ninguém precisa ensinar, algo nato do ser humano. Começou a equacionar. Ele chegou na condição seguinte: a equação dele chegou meio a meio, 50% de chance de Deus existir, 50% não existir. Mas para não ter erro, ele achou melhor alterar essa equação. Ele colocou 51% de chance de Deus existir e 49% de Deus não existir. Porque se eu chegar lá no céu e Deus existir, eu estou lascado. Então é melhor ter a chance de colocar isso. Então a ciência, ela nunca vai conseguir explicar a Deus. Embora vai chegar um momento da ciência, mesmo se você for retroagindo, porque isso veio daquilo e aquilo veio daquilo e isso derivou não sei do que, vai chegar sempre no momento que a ciência não tem explicação. Vai chegar
chegar sempre naquele ponto, naquela fronteira que a ciência não tem como explicar. Qual a origem da matéria? Né? Qual foi a força inicial que tirou o universo do seu movimento de inércia? Então, há sempre, por mais que você queira especular, conjecturar, a ciência vai sempre se confrontar com Deus. Né? Então, a mente humana, nossa mente humana, é extremamente limitada. Uma mente limitada, ela não consegue entender o infinito, o eterno, o ilimitado. Né? E Deus tem todas essas características. Ele é infinito, ele é eterno e ele é ilimitado. A nossa mente humana não consegue compreender isso. E é aquilo que Paulo está deixando claro ali. Né? Então nós somos loucura para esse mundo. O mundo nos vê como loucos, não está entendendo que isso demanda de fé. E a fé vem por quê? A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, não é isso? Quando você ouve a palavra de Deus, aquilo traz fé ao seu coração. Mas se você escutar uma palavra deformada, se você escutar uma palavra contaminada, isso também deforma a sua fé. O desdobramento de você escutar uma palavra contaminada, deformada, o resultado disso vai produzir na sua vida também uma fé deformada, uma fé torta. Então vamos trazer à luz algumas questões. Eu recebo muitas perguntas, recebo 300 e-mails por dia. O povo escreve. E agora eu estou no Twitter, então agora misericórdia, né? A última vez que eu vi estava quase 1000 seguidores. Quero só saber quem é o 999. Então o pessoal também pergunta, né? Então, embora seja humanamente impossível responder a todos, mas eu leio. Então eu tenho uma ideia das dúvidas da grande parte do povo. Uma pessoa me escreveu esses dias, eu quero esclarecer isso para você, quero trazer luz aonde há trevas, quero passar para você a verdade, quero que a sua fé seja fortalecida, e é por isso, por essa razão que eu estou trazendo à luz essas questões. Uma pessoa falou para mim: Daniel, me disseram que eu tinha que, para eu me libertar, né, eu tinha que fazer o desligamento de alma. Então todas as pessoas que eu tive relacionamento sexual na minha vida, eu tenho que confessar esse pecado para o meu líder, fazer a confissão para o líder, depois eu tenho que confessar e pedir perdão para Deus, e aí eu tenho que procurar a pessoa e pedir perdão para ela, porque se essa pessoa não me perdoar, eu vou ficar com a maldição pro resto da vida, vou ficar. Mas só que é o seguinte, Daniel, eu fui prostituta, eu perdi a conta, né? Perdi a conta ali, então, e eu não tenho como achar esse pessoal por anúncio no jornal, olha, quem foi lá com, né, uma Sheila, tal, isso, aquilo, alguma coisa assim, né? E de repente fica chato uma coisa dessa, né? Então, o que a Bíblia diz a esse respeito? Precisa fazer? Né? Precisa fazer, não precisa fazer. Vou ler para vocês um texto e vai trazer luz a essa questão. João capítulo 8. Olha o que acontece aqui, João capítulo 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha com ele, e assentavam, e os ensinava. Jesus tinha prazer em ensinar. E os escribas e fariseus trouxeram de uma mulher apanhada em adultério, e pondo no meio disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, em flagrante. Uma situação bastante delicada que naquela época, sim, daria apedrejamento, né? Acho que até nos dias de hoje, dependendo do marido, né, se for meio ciumento, né? Na lei de Moisés, Moisés mandou que tais sejam apedrejados. Então ele está se ancorando na lei. A lei diz que tem que tomar pedra. Mas e tu? O que eu disse para a gente? O que o Senhor tem a dizer para a gente? Isso diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia com o dedo na areia. E como insistiram, perguntando, endireitou e disse: Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro, e atire a pedra contra ela. E tornando-se a inclinar, escrevia. Há algumas posições teológicas, acredito que Jesus, quando escrevia na areia, estava escrevendo o pecado daqueles homens. Então, de repente, ele estava escrevendo lá, tá jogar pedra, adultério, tá bom, eu escrevi um pecado, olhava para ele, você testificou aí, sentiu? A carapuça serviu, e continuava escrevendo. E aí, Jesus não fala: quem não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra. E continua escrevendo, viu? Você tem o primeiro, eu vou escrever qual é o seu. E aí, estava ali, Jesus, ele sabia. E aí, olha só o que acontece. Quando ouviram isso, como consequência, saíram um a um e começaram pelos mais velhos até os últimos mais velhos, né? Consequentemente, devia ter mais pecado, né? Foram caindo fora. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. E Jesus disse:
nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Não é simples? Simples. Jesus não chegou, peraí, senta aqui, vamos começar a fazer a oração da renúncia aí, começa comigo, repete comigo aí. Não fez isso. Olha, peraí, eu vou fazer desligamento de alma. Você lembra quantos você já adulterou? Você tem uma ideia do número? Vamos começar. Como foi o nome de fulano, Beltrano? Não. Né? Simplesmente, quem é que te condena? Ninguém. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Acabou. É simples, né? Mas quando a coisa é complexa, o que acontece? Remete uma espécie de pseudo-poder para aquela pessoa que está direcionando aquele ritual, né? E hoje parece ter essa competição de poder. O Evangelho, gente, é extremamente simples e extremamente poderoso. Nós temos que nos ancorar no que a palavra diz. Uma outra coisa que costumam perguntar para mim. Então, não precisa disso. Deus, ele pode usar isso? Pode usar como um meio para atingir um fim. Pode. Às vezes a pessoa vem no meio tão ritualístico que ele precisa de um ritual para se sentir liberto. Eu vim no meio extremamente ritualístico lá no satanismo. Tudo era ritual. Tudo era ritual. Se alguém dissesse para mim, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, acabou, Daniel. Pô, mas como assim acabou? Não tem ritual? Né? Eu ia achar estranho. Então, foi importante para mim. Foi um meio para atingir um fim, mas não é um fim em si mesmo. Então aquilo ali foi rema. Você não pode transformar rema em regra. Você não pode fazer uma experiência pessoal, doutrina. Nós temos nossa bula, nossa direção tem que ser sempre as escrituras sagradas. É a Bíblia. Esse aqui é um modelo que nós vamos seguir, e o modelo bíblico é esse. É simples, né? Uma outra coisa que me perguntam, Daniel, crente fica possesso? Né? Como é que crente pode ficar possesso? Se você é templo do Espírito Santo, se Deus habita em você, se o Espírito Santo está em você, como é que pode entrar o demônio? Se a luz prevalece sobre as trevas, né? Então você não vai ver âncora bíblica para isso. Você não vai ver ninguém, né, convertido de verdade recebendo Espírito, né? Não consigo imaginar Paulo canalizando a pombagira, uma coisa assim. Então é impensável isso, não acontece. Mas eu ouvi falar de um pastor que ficou possuído. Não era convertido, era convencido, não desceu para o coração, não era conversão de verdade, né? Porque às vezes tem pessoas que têm autoexpulsão. Você quer expulsar o demônio em você, põe a mão na sua cabeça e agora dá ordem para o demônio que está dentro de você. Demônio, você está expulso. Quer dizer, autoexpulsão, né? Então a gente começa uns negócios bizarros por aí. É uma criatividade grande, eu entendo, mas muitas vezes é falta de conhecimento, né? Então é importante você conhecer. Conhece, isso vai te dar mais autoridade. Uma outra coisa que deixa eu ver as outras perguntas que fazem aqui para mim, eu anotei para não esquecer. Essa aqui é interessante. Vou pedir para o Emanuel abrir para mim Atos capítulo 2, de 5 a 15. E o Sub abrir para mim 1 Timóteo 5, 23, tá? Atos capítulo 2, de 5 a 15, pedir para o Emanuel abrir. E o Sub 1 Timóteo 5, 23. Uma pergunta que fazem para mim. Vou pedir para o Emanuel ler o texto aí para a gente moldurar. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medas, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia e Judéia, e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto os judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Aí tá bom, irmão, tá bom. Veja bem o que ele está lendo ali, né? Na verdade, esse texto de Atos, capítulo 2, 5 a 15, mostra que os apóstolos receberam, então, o Pentecostes, e era 3 horas da manhã. Ponto é 9 horas da manhã, né? Era a hora terceira. O calendário judaico começava a contar a partir do nascer do sol. Das 6 da manhã começava a contagem do dia ali, né? O sol nasceu, começava a contagem. Então era a hora terceira, equivalente a 9 horas da manhã para a gente. E eles estavam falando em línguas ali. Alguns até julgaram que eles estavam embriagados. Julgaram. E ainda Pedro fala: não, nós não estamos embriagados. Eles foram julgados, interpretaram que eles estavam embriagados. Mas eles falavam em línguas
Não era uma língua incompreensível. Eles não estavam falando uma língua que não era reconhecida, mas era a língua que os povos ali diferentes, pessoas diferentes, estão falando a nossa língua. Então Deus derramou àqueles apóstolos uma unção especial para evangelizar e alcançar pessoas, até mesmo de outras línguas, de outras nações. Foi uma capacitação do Espírito, foi derramado o Espírito sobre eles. Mas quero lembrar que eles estão havendo uma interpretação que eles estão embriagados, né? Parece que eles estão embriagados. Será que tomaram vinho a essa hora da manhã? E algumas pessoas perguntam para mim: Daniel, e aí? O crente pode beber, né? O crente pode tomar vinho? Onde é que está escrito que não pode? Né? Está dizendo que você não pode se embriagar, você não pode encher a lata, não pode. Mas não tem nada escrito que você não pode tomar o vinho. Jesus, ele transformou água em vinho numa festa de casamento, era uma celebração, as pessoas tomavam vinho. E ele fez um vinho muito bom, né? Melhor nem dar ideia, senão vão vender o vinho de Jesus aí, né? O vinho de Jesus, né? Então, ele fez um vinho muito bom. Aí algumas pessoas dizem: não, mas não tinha teor alcoólico. Mas como não tinha teor alcoólico? Na época de Noé já tinha teor alcoólico. Noé tomou um porre, né? Claro que tinha teor alcoólico, sim, né? Tinha. Jesus tomou vinho, né? Os discípulos havia uma interpretação que eles estavam embriagados, então sinal que havia bebida alcoólica, e a bebida mais comum naquele tempo era o vinho. Então o problema é você se embriagar. Então por que quando a gente ministra ceia, a gente dá suco de uva? Porque tem muitas pessoas em nosso meio que foram dependentes químicos ou são dependentes químicos. É pessoas que já foram alcoólatras e Deus libertou. Se você tomar álcool de novo, entra em ignição ao processo. Então, para preservar essas pessoas, tem crianças e tudo mais, então a gente coloca o suco de uva como um símbolo. Mas isso não quer dizer que você não possa tomar um vinho na sua casa, com a sua esposa ali, não há problema nisso. Desde que você não encha a lata, né? Não vai beber também, né? Onde não é ali. Então, é nesse sentido aí que é colocado. Olha só a orientação que Paulo vai dar para Timóteo. Importante aí você para ler aquele texto que eu pedi para você. Não bebas mais só água, mas toma também um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, 1 Timóteo 5:23, Paulo recomenda a Timóteo: olha, não toma água não. Manda ver só um vinho. Porque você tem muita enfermidade, né? Frequentes enfermidades. Reparou nisso? Deus não curou Timóteo. Ele tinha enfermidades e o medicamento da época, no entender ali de Paulo: olha, toma um pouquinho de vinho para ver se o seu estômago melhora, para você cuidar das suas enfermidades. Então recomendou o vinho, né? Então nem sempre Deus vai curar. Há tempo, modo e propósito para Deus curar. Eliseu morreu da doença que ele tinha, não foi curado, né? Então não se coloca isso como regra, né? Então Deus, ele pode curar? Pode, mas a tempo, a modo e a propósito. E nem todas as coisas nós vamos saber. Deuteronômio 29:29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, as reveladas a nós. E só para pontuar abre para mim 1 Samuel 16:14. 1 Samuel 16:14. Só para fechar essa questão de que o demônio não pode entrar em alguém que tem o Espírito de Deus. Então, se você tem o Espírito Santo na sua vida, o demônio não pode. Ele pode te oprimir. É diferente de te possuir. Possessão vem de posse. É meu. Possuiu. E você é posse de Jesus. Seu nome está escrito no livro da vida. Você é lavado e comprado com o sangue do Cordeiro. Então, isso daí, você é de Jesus, não é do capeta. Mas ele pode te oprimir. Pode causar opressão, não possessão. Foi o caso de Pedro. Pedro, ele sentiu uma opressão, ele foi oprimido, né? Os demônios oprimiram a Pedro, porque Pedro, ele chega a negar Jesus, que ele teve medo. O demônio se alimenta do medo. Quanto mais medo você dá para ele, mais forte ele fica. Então ele sofreu uma opressão ali. O medo dele foi um fator importante, preponderante, e ele nega Jesus 3 vezes, como Jesus já previa que ia acontecer. Então ele pode sofrer uma opressão, mas não possessão. O demônio não canalizou ali, né? Olha um outro exemplo aí, 1 Samuel 16:14. Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. Então, primeiro, o Espírito de Deus saiu, né? Porque Saul fez bobagem, né? Entristeceu a Deus, e aí sim outro espírito veio mal e o atormentou. Então, se você está em Deus e mantém uma vida cristã correta e ilibada, com a manutenção da fé, porque uma coisa é você ter fé,
Outra coisa é a manutenção da fé. A fé, você vai encontrar na Bíblia termos como pouca fé, muita fé, sem fé. Significa que essa fé oscila, né? Oscila. Então você tem que trazer uma manutenção dessa fé para a sua vida. Manutenção dessa fé. Como é que eu faço isso? Oração, jejum, intercessão, né? Para mim, a oração ela é fundamental. Eu tenho que fazer meu devocional das 6 às 7 da manhã. Isso é o que me mantém em pé. Porque se eu não fizer isso, eu tenho certeza. Lá vem o Exu rasteirinho dar um rodo em você, né? Então tem que manter a guarda em pé. Tem que manter o escudo ali, manter o escudo, né? Então é rema para mim, das 6 às 7 eu entrego as primícias para Deus. É assim que eu faço, é rema para mim. Não precisa você fazer o que eu faço, exatamente nesse modelo. Mas é importante você separar um momento do seu dia para você ter esse tempo com Deus, né? E faça isso de uma maneira com amor, mas também com disciplina. Hoje eu não vou fazer, hoje estou cansado. Está cansado, o demônio não está cansado. Ele não tem férias, não tem sábado, domingo, né? Não tem feriado, ele vai te atacar, né? Então você baixou a guarda, ele só precisa daquele tempinho para entrar em você, né? Para atacar a sua vida. Então tem que manter a guarda. Aquele que está em pé que vigie para quem não cai. E essa fé, ela vai precisar sempre, é claro, de uma manutenção. 2 Coríntios 5,17. Eu subo mais uma vez, por favor. É um outro tema, um outro texto interessante que vai nos mostrar que aquele que está em Cristo é nova criatura, né? Você está restaurado, fortalecido. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, você é nova criatura. Você está em Cristo, você é novo. Tudo que passou, passou. Você é uma nova criatura, uma nova jornada com Jesus. Começa um novo caminhar com Jesus. E como é que eu faço para manter essa fé? Para me manter em pé? Existe uma regra, que é uma regra de ouro para você e para mim. É Deus em primeiro lugar, família em segundo, ministério em terceiro. Se colocar o ministério à frente da família, acabou tua família. Acabou sua família. Eu conheço muitos líderes que assim ficam tanto preocupados com a igreja e esquecem da sua família. Uma vez eu fui na casa de um pastor, essa igreja ruiu. Era um ministério bastante conhecido, bastante até proeminente na cidade de São Paulo. Ficava no bairro, não vou dizer o bairro, né? Mas no bairro ali, né? Perto de Osasco, Jaguaré, 2, 3 por meio, né? E esse ministério, então, eu conheci os líderes e vi que estava tendo um problema ali, né? E o diabo ele entrou por uma fenda, por uma fresta ali. Ele pegou uma fresta. Eu fui visitar a família e eu percebi que eles estavam, o filho, na época de 16 anos, estava muito angustiado o menino. Ele chorava, estava meio amuado. E eu peguei, estava conversando com os pais, ele falando dos problemas da igreja, porque muita luta, Daniel, nós somos retalhados, que a batalha, o demônio, o ataque. Aí eu pego e falei, espera um pouquinho, você rapaz, por que você está chorando? Nada, não, pode falar, o que você está chorando? Demorou um pouco, depois ele se abriu. Falou, sabe o que é, Daniel? Meu pai não é presente. Meu pai não esteve comigo nos momentos mais importantes da minha vida. Meu pai nunca me deu um abraço, Daniel, mas ele abraça todas as ovelhas da igreja, mas ele nunca deu um abraço em mim. Meu pai sempre tem tempo para escutar a queixa, para dar um conselho, para estender a mão para alguma ovelha da igreja, porque dão dinheiro para ele, porque dão dízimo para ele. Agora eu, como não tenho nada para dar, eu sou só o filho, né? Ele nunca me deu um abraço, Daniel. Ele nunca disse que me ama, Daniel. Ele nunca sentou para me aconselhar, Daniel. Ele nunca orou comigo, Daniel. Eu cresci sem ver meu pai. Vejo meu pai no púlpito, vejo meu pai na televisão, vejo meu pai na rádio, mas eu não vejo meu pai dentro de casa. E aquilo estava destruindo a família dele. Ali foi a fenda. Satanás encontrou aquela brecha para destruir a família. Se destrói a família, você destrói o ministério. Satanás sabe disso. Uma igreja só é forte na medida que os seus lares forem fortes. E se ele encontrar essa fenda para destruir o seu lar, é lá mesmo que ele vai atacar. Conheci um pastor uma vez, viajei para Gramado, e um pastor falou para mim que ele tinha um ministério de louvor, de adoração. Ele viajava o Brasil inteiro fazendo adoração, louvor e tudo mais. E um dia ele chegou em casa, ele quase nunca ficava em casa. Então a mulher dele grávida, teve bebê sozinho, né, ele não estava presente. Teve que fazer uma mudança de casa sozinha, ele não estava presente. Teve que cuidar da criança, gerir as despesas, tudo sozinho. Um dia ele chegou em casa, a filha dele de 3 anos de idade chorou quando viu o pai. Não reconheceu o pai, chorou. Aí caiu a ficha para ele. O que ele estava fazendo? Estava
invertendo a ordem. Então, se você inverter essa ordem, Satanás acaba com a tua vida. Nem pense em entrar em batalha espiritual ou fazer qualquer atividade no corpo de Cristo se você inverter essa ordem. É Deus em primeiro lugar, família em segundo, ministério em terceiro. Né? Se você inverter essa ordem, acabou. Né? Eu preciso ter um tempo de qualidade com a minha família. Eu preciso ter um tempo com a minha esposa e com o meu filho. Né? Se eu não fizer isso na minha casa, como é que Deus vai me usar fora de casa? Como é que nós vamos ser instrumento de bênção fora se eu não sou dentro? Né? É contraditório. Né? Então esse é um segredo para você se manter em pé. Divida o fardo. Né? Isso é muito importante para você. Um conselho prático que eu estou te dando. Não seja orgulhoso. Né? Não queira centralizar tudo para você. Está difícil? Divida o fardo. Coloca alguém de confiança. Poxa, eu estou com um problema. Quantas pessoas escrevem para mim? Eu louvo a Deus pela sinceridade. Abrem o coração. Daniel, estou precisando de uma ajuda, de um conselho. Esses conselhos, e tem praticado, né, os conselhos que Deus tem dirigido. Então é importante dividir o fardo. O peso dividido fica mais leve. É importante você dividir esse peso, né? Não carrega tudo para você, não. E uma outra coisa que é extremamente importante, Atos 17:11. Atos 17:11. Quando ele está separando ali, quero mostrar uma coisa. A vida, a jornada cristã é uma estrada. É uma estrada. Imagina, eu viajo bastante, né? Semana que vem tem viagens também, mas eu pego muita estrada. E eu sei que se você pegar uma estrada, imagina que você está indo para o Rio de Janeiro de carro e está indo pela Ayrton Senna que não tem caminhão, né? Ou tem menos. E aí, de repente, você perdeu a entrada para o Rio. Tem entrada lá, Dutra, né? Aparecida, aquela coisa toda. Tem entradinha. Se você perder aquela entrada, você dançou. Você vai fazer o contorno perto de Campos do Jordão. Então, na jornada cristã é assim. Você está numa estrada da fé. Você tem oportunidades ali. Você tem um caminho, você tem uma rota. Às vezes Deus fala, olha, é por aqui que você tem que ir, filho. Esse é o seu caminho. Se você perde aquela entrada, se você perdeu aquela oportunidade, Deus ele te dá uma outra oportunidade. Mas olha, você vai ter que dar uma volta. Você vai ter que dar um contorno. Você vai ter que ficar mais tempo no deserto. É melhor você acertar. É melhor você não correr o risco de errar. Para não correr o risco de errar, ora. E principalmente, checa tudo que você receber de informação com a palavra. Tudo que falarem para você, Daniel, falarem para você, olha, é tal coisa. Mas será que a palavra diz exatamente isso? Olha o que a igreja primitiva fazia. Atos 17:11. Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Pois é. Então, eles examinavam nas Escrituras se aquilo que estava sendo passado para eles era verdade. Eles examinavam nas Escrituras. Reparem bem isso é muito importante para a sua vida. Checa. Quer ver mais uma dica que eu vou te dar? Shakespeare disse uma vez uma coisa: os vasos vazios são os que fazem mais barulho, né? Tenha certeza que isso ecoa no mundo espiritual também. Quanto mais vazio for o pregador, mais ele grita no microfone, né? É uma razão proporcional, porque ele quer criar uma cortina de fumaça para que você esteja tão preocupado, ensurdecido com aquela voz, que você esqueça de observar o conteúdo. Então, quanto mais ele berrar, menos ele sabe. Quanto menos conteúdo tiver um congresso, maior será os intervalos dele. Eu lembro disso. Eu lembro que eu participei de muitos congressos, e eu achava muito chato. 3 dias de congresso, sexta, sábado, domingo, né? Então tinha muita enrolação, né? Então às vezes a gente começava, tinha lá 2 horas de louvor, 1 hora de palavra, 3 horas de intervalo. Eu falei, poxa, para que tudo isso? Para valorizar o produto, né? A gente vai cobrar 50, mas olha, o povo vai dar valor, são 3 dias, olha só, mas está te enrolando por 3 dias, né? Não é mais fácil compactar e agrupar, né? Esse foi um modelo que Deus colocou no meu coração. A gente compacta. O seminário nosso tem 8 horas de palavra, 2 intervalinhos de 1 hora cada um. E quando é aqui a gente estreita mais 15 minutos. Toma o café, voltou. Então a gente, porque tem que aproveitar o tempo para passar conteúdo para o povo, passar informação para o povo, para alimentar esse povo que precisa desse alimento para que a sua fé seja fortalecida e que essa fé venha a crescer. Então existe uma razão proporcional aí, uma equação ali à nossa volta. Uma outra coisa que eu quero deixar para vocês de uma forma muito importante. Eclesiastes capítulo 11, que eu vou ler para vocês. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Quem observa o vento nunca semeará. Se você olhar as circunstâncias à sua volta, você não vai fazer nada, né?
E quem olha para as nuvens nunca cegará. Cegará quem está com S, tá? Não é cegar de não enxergar, é cegará de colher, está ligado à colheita aqui. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras que Deus faz em todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, e se esta ou aquela, ou se ambas são igualmente boas. Certamente suave é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Porém, se o homem tiver muitos anos, em todos eles se alegrar. Também deve se lembrar dos dias de trevas. Olha o que a Bíblia está dizendo. Se lembra dos dias de trevas, porque serão muitos. Então você vai passar por aflições na vida, você vai passar por situações de necessidade, faz parte da jornada cristã. Jesus deixou claro, na vida tereis aflições, nós vamos passar. Essas aflições vão fortalecer a sua fé. É aí que vai entrar a questão do terror do amor, né? O terror do amor. Deus imagina um carvão. O carvão ele é frágil, ele esfarela na sua mão. O carvão ele é negro, não é bonito, né? Não é uma coisa bonita. Ninguém vai ter um anel de carvão, né? Não é bonito. Mas o carvão, sobre alta pressão, sobre alta temperatura, ele se transforma no diamante, né? Então aquele negro, escuro carvão, frágil carvão, se transforma no brilhante diamante, no duro diamante, no forte diamante, no valioso diamante, mas ele passou por altíssima pressão, né? Por altíssima pressão. E muitas vezes, aí que está o amor de Deus em nossas vidas. Existem situações que você vai passar, que eu vou passar, que eu passo, que certamente passarei ainda, né? Que Deus ele permite para fortalecer a sua fé, né? Aí que está a questão de você ser flexível como o junco. O junco é uma coisa interessante, é uma plantinha, ele tem um caule bem resistente, mas é flexível. Então quando vem uma tempestade, quando vem um vento, o junco dobra, mas quando a tempestade cessa, ele volta, ele se levanta de novo, ele não fica caído no chão, ele não se quebra, ele se curva. Então quando você passar por tempestades, por lutas, se curve aos pés da cruz. Senhor, me dá força para suportar essa tempestade, porque tem batalhas que, é claro, pode ser a retaliação do diabo, se você tiver brecha na sua vida. Tem luta, tem situações que é disciplina de Deus, porque você saiu do caminho da rota. Mas há situações, Senhor, eu estou fazendo tudo certo. Por que eu estou passando por isso? Eu oro, eu jejuo, eu procuro me santificar, eu já liberei perdão a quem me ofendeu, eu procuro ter uma vida reta, íntegra, santa diante de Ele. Por que eu estou passando por isso? Jó passou por isso. E por que Jó passou por isso? Jó era íntegro, Jó era justo, e Satanás pediu permissão para tocar em Jó. E Deus permitiu. Por que Deus permitiu? É o terror do amor. Ou seja, Deus ele permitiu que Satanás fosse um instrumento nas mãos dele, Deus, porque ele que controla todas as coisas, para lapidar a fé de Jó. O Jó se transformou de carvão em diamante. No final, Jó escreve agora: meus olhos te veem. Antes eu só conhecia de ouvir falar, Senhor. Só conhecia de ouvir falar. Agora eu vejo a tua glória. A fé de Jó foi fortalecida. Então esse é o amor de Deus. É aquele amor que vai fazer de tudo para que o amado continue no centro da vontade dele. É aquele amor que vai permitir que o amado sofra, se necessário for, para que você seja restaurado. Eu conheci, quando eu era mais novo, tive muitos amigos perdidos na bandidagem, envolvidos com crime. Eu conheci muitas mães de amigos meus que denunciavam o próprio filho. Ia na delegacia: olha, meu filho está sendo traficante do bairro. Ele é o traficante. A polícia vinha e prendia o filho. Ela sabia, né? Sabia, se meu filho não for preso agora, ele vai morrer amanhã. Eu prefiro meu filho preso e sendo disciplinado pelas leis, do que meu filho solto no meio da bandidagem, com o risco de morrer numa troca de tiro, morrer na droga, né? Eu prefiro meu filho assim. E quantos, por amor dessas mães, não foram restaurados, né? Não colocaram a sua vida no prumo. Então Deus faz isso com a gente também. Deus é amor, Deus é Pai. Muitas vezes Ele vai permitir que você passe por uma situação de tormento, justamente para você não se desviar. Ah, Senhor, poxa vida, estou passando por uma situação financeira tão difícil, por que o Senhor não me prospera? Porque Deus sabe, se Ele te prosperar, você não vai estar nem aí com Ele mais. Você vai se afastar dos caminhos dEle. Tudo aquilo que você... mas se eu conseguir vender aquela casa, Senhor, olha, eu vou investir no Teu reino. Mas Deus conhece o seu coração. De repente, Ele sabe na sua onisciência, se você vender aquela casa, você vai gastar em bobagem, você vai investir em outras coisas, você vai dilapidar o seu patrimônio,
demônio. Não, então Deus, ele sabe na sua onisciência. Então tudo, sem exceção, colabora para aqueles que amam a Deus. Essa é a questão do grande amor de Deus para nós. O Salmo 91, quando ele fala ali que os anjos estão acampados ao nosso redor, que você estando ali na sombra onipotente, praga alguma chegará à sua casa, fez Deus esconderijo do Altíssimo, praga alguma chegará à sua casa, não é um ato triunfalista. Ou seja, não é o sentido de que nenhum mal do demônio vai chegar na sua casa, mas nenhum mal de Deus, né? Então nenhum mal do demônio não chega, o encantamento não vai chegar, mas aquilo que vem de Deus para te fortalecer, para te lapidar, para fazer você grande diante dele, vai chegar. Se fosse assim, José não passaria pela prisão. Ele passou pela prisão, ele teve que se transformar. O carvão José teve que virar o diamante José. Passou pela pressão, passou pela prisão. Davi da mesma forma. O homem segundo o coração de Deus foi ungido pelo profeta para ser rei, mas ele não poderia receber a coroa se ele não passasse pela caverna antes. Ele precisava ser lapidado, ele sofreu na caverna. Davi teve angústias de morte, teve sentimentos de morte, ele passou por muita dor, muita privação, muito medo, e Deus, a sua onisciência, sabia, ele precisa passar por isso. Ele precisa passar por isso, e quando ele sair dessa caverna, ele vai ser o melhor rei de Israel. E ele foi o melhor rei de Israel, o rei mais humano de Israel. Deus, a sua onisciência, sabe de todas as coisas que nós não entendemos, né? Não entendemos, ele sabe. Então às vezes você pode estar passando por uma caverna, pode estar passando por uma fornalha, pode estar passando por um deserto. Deus, a sua onisciência, sabe, ele está permitindo que você passe por essas situações para fortalecer a sua fé, porque tudo colabora para aqueles que amam a Deus, né? Que amam a Deus. Então se você ama a Deus de fato, mesmo nas lutas, glorifica a Deus. Senhor, está difícil, Senhor, me ajuda, me dá força para suportar essa travessia. Me ajuda a suportar. Mas saiba que tudo que Deus faz na sua vida é por amor a você, é para o teu bem. Muitas vezes nós queremos, eu conheci pessoas que tiveram foram empresários, né? O Aleto mesmo que veio aqui, ele foi empresário, ele teve muito dinheiro, né? E Deus foi tirando as coisas. Ele disse, mas por quê? Né? Olha, você está humilde hoje, rapaz. Você está grande diante do Senhor. Hoje você brilha, rapaz. Você brilha. Hoje ele tem um brilho, hoje ele tem um tesouro muito mais valioso do que a riqueza que ele tinha antes. Hoje ele tem um brilho de Jesus diferente, ele fala de Jesus com alegria, foi transformado. Quantas pessoas nós conhecemos assim, né? Que Deus, ele vai lapidando, vai fortalecendo. São situações que no momento a gente não entende, mas tudo está colaborando para fortalecimento da sua fé, da sua vida, né? Quero finalizar aqui com um texto de Esdras. É interessante pontuar que a igreja de hoje entrou lamentavelmente muita contaminação em nosso meio. E quando você olha às vezes para as lideranças, olha para a situação atual, Senhor, não tem mais jeito, mas tem jeito. Deus está no controle de todas as coisas. Jesus está voltando. E esse joio que tem crescido junto com o trigo em nosso meio vai ser queimado. Tenho certeza que quando começarem as perseguições, quando a igreja passar a sofrer uma perseguição, toda essa palha vai ser queimada, esses falso profeta cai fora. Só vai ficar em pé quem ama Jesus. Quem ama Jesus vai ficar em pé, porque dá vida por Jesus. É o amor que vai te manter em pé. É isso que vai fazer com que o remanescente fiel cresça e se levante. E esse grupo já começa a se agrupar nos desertos, já começa a formar ali uma tropa, né? Você faz parte dessa tropa de Cristo. Esdras, ele estava num momento muito especial. Ele queria tanto preparar ali um altar para Deus. Só que agora o altar está pronto e vai faltar a parte mais importante. Acabadas, pois, essas coisas, chegaram a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se iniciou a linhagem santa com os povos destas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros dessa transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que temiam as palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu permanecia sentado atônito até o sacrifício da tarde. Esdras estava pasmo,
Porque tinha ali o altar pronto, mas não tinha sacerdote digno para ministrar a adoração. Se você olhar para essa imensa nação, querido, quantos altares nós temos, quantos templos nós temos, mas quem de fato tem entregue a Deus a verdadeira adoração? Será que nós temos colocado, levado ali até a sala do trono um aroma suave, o perfume de Cristo? Nós só temos lançado o cheiro do pecado. Esdras vai fazer uma coisa linda, é algo que todos nós temos obrigação de fazer como igreja. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, Esdras capítulo 10, orava e fazia confissão, chorando, prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, de Israel, uma grande congregação de homens, mulheres e crianças. Raramente a Bíblia cita crianças. Aqui as escrituras sagradas fazem questão de sinalizar, as crianças estavam lá também. Pois todo o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Mas o tocante a isso, ainda há esperança para Israel. E essa esperança, queridos, essa esperança que você tem que ter no seu coração, saber que Jesus ele vai voltar e vai encontrar sim uma igreja pura, santa, e que essa transformação já comece realizada no seu coração, fruto de oração. Toda aquela congregação se juntou, confessou um pecado, pediu perdão para Deus. E quando nós temos essa consciência de que não há restauração sem o quebrantamento, não há restauração sem perdão, isso muda a sua vida, muda a nossa história, muda a nossa trajetória. Muitas vezes a gente está em rota de colisão com a morte, mas quando você percebe: Senhor, me perdoa, esse quebrantamento genuíno, verdadeiro, te leva para um caminho de vida. Jesus está voltando e eu tenho certeza ele vai encontrar uma noiva bonita, uma noiva linda. Você faz parte desse remanescente fiel, guerreiro. Você não está sozinho. Elias achou que estava sozinho, Deus falou: olha, tá não, tem mais 7.000. Hoje tem muito mais do que 7.000 no mundo inteiro. Tem muitos joelhos que estão se dobrando a Ele, tem muitos corações sinceros. Não olha para os homens, não olha para os erros, olha para Jesus. Faça como a igreja primitiva fazia: checa na Bíblia, checa na palavra. Faça como o bom soldado faz: conheça a sua arma, coloca diante de Deus as suas feridas, tudo aquilo que você não pode fazer, permita que Ele faça na sua vida. Vamos orar. Fecha teus olhos onde você está. Senhor Deus e Pai, pode ficar em pé. Fica em pé, soldado, fica em pé. Vamos mostrar no mundo espiritual. Você continua em pé. E Satanás não te derrubou. Senhor, nós confessamos o pecado da Tua igreja. Confessamos, Senhor, diante do Teu altar. Perdoa, Jesus, pelas mentiras que tem ecoado em nosso meio. Perdoa, Senhor, por tanta corrupção que tem entrado em nosso meio. Perdoa-nos, Jesus, pelo orgulho que tem entrado nos Teus altares, Senhor. Perdoa-nos, Jesus, pela avareza, pela ganância. Perdoa-nos, Jesus, por tanta divisão em nosso meio. Nós continuamos, Pai, rasgando as Tuas vestes e partindo-as no meio da praça. Nós continuamos, Senhor, lançando cravos na Tua mensagem, Pai. Ô Senhor, em nome de Jesus, sara a Tua igreja, Senhor. Nós oramos como igreja, Pai, como nação santa, como homens e mulheres que se levantam diante de Ti, Senhor, diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, e clama pela Tua volta gloriosa, Senhor. Nós queremos entrar nessa brecha, entrar na brecha, pela igreja
de Cristo na terra. Nós queremos, Senhor, pedir perdão por tudo aquilo que não tem agradado o seu coração, Senhor. E pedir, Senhor Jesus, que o Senhor venha tocar o coração dos líderes da tua igreja em todo o mundo. Que haja arrependimento, que haja transformação, Jesus. Oh Pai, em nome de Jesus, que caia por terra, Deus, as constelações, que a única estrela que brilhe seja o Senhor, Pai. Oh Pai, em nome de Jesus, que saia do nosso meio esse eu faço, eu oro, meu ministério, minha igreja. Que nós possamos entender, Senhor, que é o Senhor que faz todas as coisas. Que é Tu, Pai, o nosso Rei. Oh Pai, em nome de Jesus, vem reinar sobre nossas vidas. Reina, Pai, sobre a Tua igreja. Reina, Pai, sobre as nossas famílias. Oh Pai, em nome de Jesus, nos capacita, Deus, a suportar a pressão, o fogo que purifica. Nos faça brilhar, Senhor. Nos faça brilhar como diamantes, Pai, com pedras preciosas para Ti, Jesus. Oh Pai, em nome de Jesus. Oh Paizinho, aqueles líderes que não se arrependerem, Pai, tira do nosso meio, Senhor. Tira esse joio do nosso meio, Pai, e levanta homens e mulheres segundo o Teu coração. Levanta, Pai, líderes que Te amam, amam o Teu nome, amam a Tua palavra, que não são amantes da fama, do dinheiro, do poder. Oh Pai, em nome de Jesus, levanta nessa nação, Senhor, homens e mulheres segundo o Teu coração. Levanta, Jesus. Inicie nossas vidas, Pai, para que cada um de nós possa ser uma tocha de fogo nessa nação, para trazer luz. Que o Senhor possa contemplar essas luzes, Deus. Cada vida aqui presente, que ela venha brilhar para Ti, Senhor. Brilhar, Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Que o mundo possa perceber em você uma atitude diferente. Que as pessoas possam perceber em você um brilho nos olhos diferente, um sorriso diferente. Possa olhar e dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher que serve ao Senhor dos Senhores. Que Jesus possa olhar para você e para mim e dizer: ali vai meu carvalho de justiça, ali está indo o meu vaso de honra. Honra a Jesus para a tua vida. A tua vida é um atributo que você dá a Deus todos os dias. Como fogo